Salutojn, kara lernantoj! Aqui estamos de novo no Esperanto por Textos, agora já na lição 2. Então vamos um pouquinho mais à frente. Saibam que esse método é trazido por mim através do Movimento Brasileiro de Esperanto Virtual. esperanto.brasilo.org. Esse é o nosso endereço. Visitem nossa página. Então vamos recordar um pouco a lição anterior aqui. Várias coisas nós aprendemos na lição anterior. Por exemplo, os numerais. Vejam, uno, du, tri, kvar, kvin. Uno, du, tri, kvar, kvin. As pronúncias, nós vimos vários detalhes. O E é um pouco mais fechado do que o do português. O O também é um pouco mais fechado, como em roso. O C tem uma pronúncia própria, que é ts, como em exercoi. E o Ch, que é como a chin, né? Cielo, que é céu em Esperanto, né? Aprendemos o J, como pronuncia, como um I breve, exercoi, no final, yen, eis, tailoro, o alfaiate. Sho é a letra também que se pronuncia como em kushas. Stonon, lembrei para não colocar um I aqui no meio entre o sho e o to, que não é correto. É stono e não shitono. O acento tônico, em Esperanto, é sempre paroxítono. Em fano, cielo, vejam que duas vogais, quando se encontram, separam-se e formam sílabas à parte. Então, cielo. Fenestro, que é janela. Teodoro, que é Teodoro. Apartenas, que é pertencer. Aprendemos também o presente dos verbos, como em ploras, e o passado, como terminado em is, como em troves. Aprendemos dois correlativos importantíssimos, o onde, kie, e quem, quio. Palavras invariáveis, como o yen, eis, sur, sobre, lá, o artigo definido. E o artigo indefinido não tem, uma é quando a palavra vem sozinha, a gente acrescenta na tradução para o português, yam, já, o kai, que é o i, que é a nossa conjunção i. Substantivos em Esperanto, eles terminam em o, como em frato, patro, e os adjetivos são terminados em a, como em matura, sana, né? Frato, patro, substantivos, matura, sana, adjetivos. E o plural em Esperanto é sempre terminado em io, né? O J no final, que é exercoi, pomoi, fenestroi, maturei, homoi. Veja que os adjetivos, quando qualificam os substantivos, também eles levam o J. Eles também vão para o plural junto com os substantivos. Exercoi, exercícios, pomoi, maçãs, fenestroi, janelas, maturei, homoi, homens, seres humanos maduros, adultos, né? Muito bem, vamos dar um salto quântico agora, isso é importantíssimo para o Esperanto. Vocês vão aprender uma coisa muito interessante e não tão gostosa quanto o chocolate, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de utilizar isso, que é quando se sofre uma ação. She manjas chocoladon, que é o caso do chocolate, ele sofre a ação de ser comido por ela. She manjas chocoladon, ela come no momento presente o chocolate. O chocolate leva um N, porque ele recebe a ação de ser comido. E a mesma coisa quando existe um qualificativo desse chocolate, como she manjas bonan chocoladon, um bom chocolate. O adjetivo também que qualifica leva o N, o mesmo N. Isso tem o nome de acusativo, o famoso objeto direto na língua portuguesa. Isso é importantíssimo para o Esperanto, hein? Vamos então agora continuar nossas leituras.
leono estas forta. Fácil, né? O leão é forte. Direto. Nós temos aí o adjetivo, forta, e o substantivo, o, né? Forta é um predicativo do nosso sujeito aqui, né? É um qualificador. Tem o verbo de ligação, estas, forta. Aí vocês me perguntam, opa, cadê o N do forta? Não existe. Quando são verbos de ligação, não existe ação. Não existe ação do leão sobre o forte. Portanto, quem faz ação, o leão, nesse caso, é um simples qualificador, né? O forte é um simples qualificador desse leão. Lá dentro de leono estas acra. Mesma coisa, não tem o N, porque é um simples qualificador dos dentes do leão, são pontudos, né? São pontiagudos, acrai. Então, nós vemos apenas o plural que está sendo regido, né? Existe o plural de dentes, que eles são pontiagudos, também em português, e isso é igual nas duas línguas. Muito cuidado, existe o de em Esperanto, de. Dentro de la leono, pertencentes ao leão. Esse de vale para essa situação, mas vocês vão ver que muitos dos nossos Ds do português não são traduzidos por de em Esperanto. Que a gente fala de, né? Mas em Esperanto sempre é de. Cuidado com a pronúncia. Al é uma preposição. Al leono ne dono la manon. Então, não dê a mão para o leão. Opa, apareceu também aqui o uzinho no final de um verbo. Doni, o verbo dar. Dono é um imperativo. Como eu disse para vocês, não pode falar o como u no final, porque confunde exatamente com o imperativo em Esperanto. La manon, ela recebe o N porque ela sofre a ação de ser dada. Mas por quem? Em Esperanto, a gente sempre precisa de um sujeito. Nesse caso, eu estou falando para uma pessoa. E essa pessoa, ela é a segunda pessoa. No caso, deveria ser usado vi. Mas como usa o acusativo, e o acusativo normalmente é um comando que você está dando para alguém que está na sua frente, já fica mais ou menos subentendido que é para essa pessoa ou para essas pessoas. Por exemplo, uma opção de criança num jardim zoológico. Para o leão, não dê a mão, né? O ne é sempre não, tanto para negar frases, em qualquer posição é ne. Tá? Não é né, é ne. O e é sempre mais fechadinho esperando. Al é para. Al leono ne dono la manon. Então, a mão, ela sofre a ação de ser dada por essas pessoas, né, que não podem dar a mão para o leão. Caso contrário, será comida pelo leão. Ou, aqui direto, hein? Mi vidas leonon. Ele sofre a ação de ser visto por mim. Então, o verbo vidi, ver, vidas, no presente, né? Mi vidas leonon. Resti con leono estas dangere. Bom, está surgindo uma nova classe de palavras. Vocês veem que em Esperanto é cheio de terminações, mas elas são sempre constantes e precisas. Dangere, a gente em Esperanto sempre tem que raciocinar com os radicais das palavras, o que é extremamente importante. Então, na verdade, a palavra original ou radical original, ele é adjetivo, é dangera, que significa perigoso, né? Perigo, dangero. Perigoso, dangera.
perigosamente. Dangere. Opa, descobrimos advérbios derivados. Os advérbios derivados em Esperanto eles terminam em e. E aí eu poderia colocar advérbio em qualquer radical. Opa, isso aí vai me aumentar a quantidade de palavras absurdamente em Esperanto. Assim é para o o e assim é para o a, que vocês já viram. Nós podemos, na verdade, só pegar o radical e nesse final do radical colocar as terminações e elas vão se transformando em advérbios, substantivos, adjetivos e assim por diante. Nessa palavra, nós temos um i no resti, que é a terminação de que mesmo? Eu já andei falando aí para trás. Resti é o infinitivo do verbo ficar. Ficar com. Kun. Muito cuidado com kun. Quando é companhia, é kun. Resti kun leono. Ficar com leão, quer dizer você e ele juntinhos. Estas tangere. Né? O qualificador de advérbios, no caso resti kun leono, é o sujeito dessa frase, tem que ser um qualificador de verbo, tem que ser um advérbio. Também em português, né? Kiukurachas raidi sur leone. Muito interessante aqui, ó. As e o i. Também em português. Quem tem coragem, é porque em verbo em português não se pode dizer, né? Corajeia, né? Quem corajeia cavalgar sobre um leão, né? Na verdade, é quem tem coragem de cavalgar sobre um leão. Em Esperanto, o verbo kuradi é ter coragem. E kuradje, se eu colocar um e no final, é corajosamente. Kuradja é o adjetivo corajoso. Kurajo é o substantivo coragem. Kuraju é tenha coragem. É com terminada em u, né? Feito dono lá em cima. Kuraju é ter, tenha coragem, né? E assim vai. As derivações ficam muito fáceis de serem feitas em Esperanto. E o Esperanto é muito rico nas suas formas de expressar exatamente por causa disso. Mi parolas pri leono. Há uma outra forma que em português você traduz por de. Eu falo de leão, mas em Esperanto, quando é a respeito de, você tem que falar pri. Tá bom? Vamos à frente, continuando a leitura. La patro estas bona. O pai é bom. Se você quiser dizer que o pai está bem, basta tirar esse azinho aqui do final e colocar o quê? Um é. La patro estas bone. Quer dizer que ele está passando bem. Mas quando é com a, é um adjetivo desse daqui. E não um advérbio, então eu estou dizendo que ele é bom de coração, por exemplo. Diru aula patro que mi estas diligenta, né? Diga, né? Ao pai, ao, em português, né? Ao pai, que mi estas inteligenta. Então, eu diga ao pai quem? Você. Eu estou mandando, estou comandando, é diru, né? Se eu estou comandando, o que vem depois é uma oração substantiva que é o objeto direto. Oração substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela simplesmente é o objeto direto dessa frase. Que, e aí eu preciso de uma preposiçãozinha que. Bom, isso é muito importante porque em língua portuguesa nós precisamos dessa conjunção que.
Só que essa conjunção que, ela pode ser uma série de outras coisas que em Esperanto tem várias traduções diferentes. Então, muito cuidado. É só quando estou falando de complementar uma frase como essa aqui, objetivo direta, substantiva, subjetiva e assim por diante, nós podemos usar esse que. Piro aula patro que me estas diligenta. Aí sim é o que, né? Mas falar de uma coisa que é boa, por exemplo, eu conheci o amigo que é bom. Esse que aí não pode ser em Esperanto o que nós temos em Esperanto, esse que com o K. Por quê? Bom, vamos explicar mais à frente. Calma, calma, que nós vamos chegar lá. Me amas la patrona. O pai sofre a ação de ser amado por mim, né? Venu cune. Aí eu já peguei a cune con mi. Olha, venha em conjunto comigo. Conjuntamente. É um advérbio derivado da preposição kun, né? E ele ainda precisa da preposição kun. É igual em português, conjuntamente comigo. Cune con mi. La filo staras. Staras é ficar de pé, vocês já aprenderam o deitado. Como é que é? Cuchas. La filo staras apud. Junto do pai, perto do pai, do lado do pai. La mano de Johano estas pura. Fácil. Quer dizer, a mão do João está limpa, pura. Qualificado. Não tem o N, porque é estas, e estas não traz ação. Certo? Mikonas Johanan. Agora sim, eu preciso jogar, porque aqui tem uma ação de conhecer. Ele é conhecido por mim, ele sofre ação, então ele leva o N. Ludovico donu al mi panon. Então eu estou chamando o Ludovico, Luiz, dê a mim, donu al mi panon. Porque quem sofre a ação de ser dado é o pão, né? E quem é que vai fazer essa ação? É o Ludovico, essa pessoa com quem eu estou falando. Me manjas per la bucho, por meio da boca. Cai flaras per la naso e eu cheiro por meio do nariz. Então, não pode ser kun aqui. Porque se eu colocasse me manjas com la bucho, quer dizer, eu manjo, eu como, e a boca também come, separadamente, em conjunto comigo. Quer dizer, não dá para ser kun, que é o nosso caso do português. Eu como com a boca. Em português também tem a forma, eu como por meio da boca, utilizando a boca. Então, quando utiliza algo, é per, não pode ser kun. Antau la domo staras arbo. Tem uma árvore. Está uma árvore de pé. Stare é estar de pé, né? Antau é na frente. La patro estas en la chambro. En la chambro, dentro do quarto. Sabe como a gente poderia também falar em Esperanto essa frase? La patro estas chambre. A gente simplesmente coloca o E no final, chambre, e já estamos dito, já virou um advérbio derivado da palavra chambro. Olha que espetáculo de língua. E fica lindíssimo, muitas vezes utilizados em poesia. Tá? Uma indicação para nós terminarmos essa nossa aula é o tatoeba.org. Visitem, pessoal, é maravilhoso, porque lá, e o Esperanto é a terceira maior língua utilizada nesse site, tatoeba.org, porque você tem as frases, você pode escolher do Esperanto para qualquer idioma e assim por diante. No caso aqui eu escolhi algumas palavras com a palavra horlojo,
relógio e as traduções dessas palavras, dessas frases para o português. São mais de quase 150 mil ou mais de 150 mil frases que você poderá utilizar. Até a próxima lição. Foi um prazer. Adonis Saliba.